Olá, meu nome é Kézia, bem-vindo à Super Econômica. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre imposto de renda em FIIs. Como é que a gente pode fazer e como funciona o imposto de renda em fundos imobiliários. Quem começa a investir na Bolsa de Valores em ativos de renda variável, que é o caso dos fundos imobiliários, precisa começar a declarar imposto de renda. Ou seja, se você investe pelo menos R$1 em um fundo imobiliário, você vai ter que declarar no próximo ano. Isso não é uma coisa ruim. Muitas pessoas elas deixam de investir na Bolsa de Valores porque elas pensam que é ruim declarar imposto de renda. Mas é só uma maneira de você detalhar o seu patrimônio para o governo. Então, no vídeo de hoje eu vou falar um pouco como faz essa declaração de imposto de renda. Com relação ao pagamento, que é outra coisa diferente, quando a gente compra cotas de fundos imobiliários na Bolsa de Valores e depois de um tempo a gente vende essas cotas com lucro, ou seja, eu comprei uma cota de um fundo a R$100 e daqui a 2 meses eu vendi essa cota a 120. Então eu vou ter que pagar o imposto de renda sobre esse lucro. E com isso eu tenho que gerar uma DARF lá no site do governo. Eu vou lá e gero uma DARF e calculo 20% do meu lucro. Então eu calculo esses 20% desses R$20 que eu ganhei e eu gero uma DARF no site do governo e pago essa DARF. Eu tenho um limite de tempo para fazer isso. Então, por exemplo, se eu vendi essa cota hoje, em abril, eu vou ter até o final de maio para pagar essa DARF. Porém, a declaração é diferente. A declaração eu vou declarar o meu patrimônio todo ano, no começo do ano. E eu já fiz um material lá no meu site, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, mostrando o passo a passo de como fazer essa declaração. No vídeo de hoje eu vou comentar um pouco desse material. Então vamos lá. Aqui está o material sobre fundos imobiliários, é um PDF, falando sobre como declarar os fundos imobiliários. Se a gente for aqui um pouco mais para baixo, tem explicando um pouco sobre como é o imposto de renda, etc. Aqui eu falo um pouco como fazer a declaração do salário e como fazer a declaração do dinheiro que você tem em renda fixa. Mas vamos pular aqui para a declaração de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários a gente vai declarar duas coisas. A primeira vai ser a quantidade de cotas que a gente tem e a segunda coisa vai ser a quantidade de dividendos que a gente recebeu do fundo. Então aqui na aba Bens e Direitos, no programa baixado no site da Receita Federal, eu clico em Bens e Direitos e eu vou colocar o código 73, que é relativo aos fundos imobiliários. Aqui eu vou colocar o CPF do FII e não da administradora. No informe de rendimento que a gente recebe já tem o CNPJ lá, que a gente pode utilizar para colocar. Mas, na dúvida, sempre colocar o CNPJ do FII e não da administradora do fundo. Que a gente vai fazer alguma discriminação sobre esse patrimônio que a gente está declarando. Então aqui eu coloquei que são cotas do fundo SCPF11, que é o Shopping Piedade, lá em Salvador. Eu coloco o nome da administradora, que é a BR Capital, e eu coloco 3 cotas desse fundo, que é o que eu tinha no dia 31/12. Então, no último dia do ano, eu tinha 3 cotas. Nesse caso aqui, eu vou colocar quanto eu tinha dessas cotas em 2018, no final de 2018, e quanto eu tinha no final de 2019. Importante é colocar aqui o valor que você comprou essa cota. Então, lá no site da sua corretora, você pode baixar as notas de corretagem. Nessa nota de corretagem tem um valor que você comprou a cota. Você sempre tem que colocar esse valor. Se em 2018 você não tinha esse fundo ainda, você bota 0. Em 2019 bota a quantidade que você pagou para ter essas cotas. Depois da aba de bens e direitos, a gente vai declarar os dividendos dos nossos fundos. Então, nos dividendos vão ser os rendimentos isentos e não tributáveis, porque a gente não paga imposto de renda quando recebe dividendos dos fundos imobiliários. Então, nesse caso, a gente vai colocar o tipo de dividendo, que vão ser outros 26. Os dividendos dos FIIs, eles ainda não têm um número específico, então a gente bota 26. Aqui vai aparecer o beneficiário, que no caso é você, que vai aparecer provavelmente o seu CPF. Aqui vai ser o CPF ou CNPJ, que aparece lá no informe de rendimento. Normalmente é o CNPJ
da administradora do fundo, que é ela que faz o pagamento dos dividendos. Assim, quando você colocar o CNPJ aqui, já vai aparecer o nome da fonte pagadora, no caso aqui a Oliveira Trust. E aqui você só coloca a descrição, que são os rendimentos de fundos imobiliários. Bem simples, só colocar isso e a quantidade de dividendos que você recebeu naquele ano, que é a quantidade total de dividendo que você recebeu no ano. Ou seja, você pode encontrar isso no site da administradora, ela pode mandar via carta ou e-mail. Agora, com a crise do coronavírus, a maioria das administradoras mandaram por e-mail. E você coloca aqui apenas o dividendo que você recebeu naquele ano e aperta OK. Pronto. Também existe a aba de vendas, caso você tenha vendido cotas do seu fundo imobiliário. Nessa aba você vai aqui em renda variável, operações de fundo de investimento imobiliário, que é o lugar exclusivo para declarar a venda de FIIs. E aqui em resultados líquidos do mês, você vai colocar quanto você recebeu na sua corretora da venda daqueles FIIs. Então, nesse caso aqui, no nosso exemplo, eu coloquei que eu recebi, quando eu vendi cotas de fundos imobiliários, eu recebi na conta da minha corretora R$ 57,28. E aqui, automaticamente já aparece quanto de imposto eu estou devendo, quanto de imposto eu tive que pagar lá na DARF. Foi R$ 11,45. Então lembrando que aqui é só a declaração. O pagamento a gente já fez quando a gente vendeu essas cotas aqui em março, no caso. Março eu vendi essas cotas e eu paguei nesse mês ou no próximo mês, no máximo. E eu paguei esse valor de R$ 11,45. Então aqui a gente só vai declarar esse valor. Lembrando que se você vendeu cotas de fundos imobiliários e esse valor, o valor que você tem a pagar é menos de R$10, você não precisa pagar aquele valor naquele ano. Você pode deixar acumular e o pagamento mínimo que você deve fazer, deve gerar a sua DARF apenas quando os impostos a pagarem somarem R$10. Então de R$10 para cima você pode gerar DARF. Se esse valor for abaixo, então você pode esperar que outras vendas no futuro que você venha a fazer até chegar a esse valor de R$10. Lembrando também que se você tiver prejuízo nessa venda, ou seja, se você perdeu dinheiro nessa venda, você comprou uma cota X e vendeu uma cota menos desse valor, você não precisa gerar DARF, isso vai contar como prejuízo. Você pode usar esse prejuízo para descontar de lucros que você teve. Por exemplo, se eu vendi cotas com prejuízo de R$5 e no futuro eu vendi cotas com lucro de R$25, então eu diminuo esses R$5 dos 25 e o meu lucro seria apenas de R$20. É isso que eu tenho que pagar a DARF apenas dos R$20 que eu lucrei. Então é isso, eu vou deixar esse material aqui embaixo, caso você queira baixar, para te ajudar no passo a passo quando você estiver declarando o seu imposto de renda. Se você tiver alguma dúvida ainda, comenta aqui embaixo que eu sempre tento responder os comentários. Se esse vídeo trouxe valor para você, considere curti-lo e assinar o canal e até a próxima.